Nos anos 90 sempre aparecia um cowboy na televisão trazendo uns truques circenses, um pessoal de circo. Mas quem que era esse cara? Quem que era o Beto Carreiro? E você sabia que ele era um dos maiores empresários do Brasil? Hoje você vai descobrir isso no Nerd Show. Beto Carreiro. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? 2020 chegou, essa é a primeira gravação de 2020, né? A gente tava aí fazendo umas fériasinhas aí pra dar uma relaxada, né? Pra voltar assim com força total. E hoje a gente vai lembrar de uma das figuras mais carismáticas aqui do Brasil, né? Que ele passava em todos os canais, ele levava um monte de número de circo, ele trazia uns animais na televisão, que hoje em dia é um pouco polêmico, mas nos anos 90 era totalmente aceitável, né? Então hoje você vai conhecer uma história muito boa do Beto Carreiro, né? Que era praticamente o Zorro brasileiro. Você vai entender isso aí. Mas antes disso, pra gente começar o ano, você tem que começar o ano bem, né? Fazer umas coisas que você gosta, a sua resolução de ano novo. Eu, nesse ano, quero ver muitos animes. Porque, por exemplo, eu não vi a segunda temporada de Attack on Titan, de várias coisas. E sabe quem vai me ajudar nisso? O parceiraço aqui do Nerd Show, que é o Crunchyroll. O Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes, que você pode ver a maioria dos animes que já saíram da história da humanidade. É muito sensacional. Tem anime clássico, tem anime novo, e você pode ver onde você quiser, em qualquer dispositivo, seja na televisão, no seu computador, no celular, não tem tempo ruim. E você pode assistir vários animes de graça, é só você entrar no site e começar a assistir, né? Mas claro, se você quiser uma experiência premium, uma experiência a mais, você pode fazer isso também. Por quê? Com a conta premium não aparecem uns anúncios no meio dos animes, né? E também você tem a direito ao simulcast, que todo lançamento lá no Japão, uma hora depois já tá disponível para você assistir aqui no Brasil ou em qualquer lugar que você tiver, né? Show de bola, né? E claro que tem um presentinho aqui pra você, né? Porque tem 14 dias de prêmio grátis pra você testar, tá? Então clica no primeiro link da descrição e vai assistir o Crunchyroll, que é sensacional, tá? Eu já vou assistir depois do vídeo. Eu vou só gravar aqui, porque vocês precisam de vídeo, né? Mas depois eu vou lá. Um beijo pra vocês, pessoal do Crunchyroll. Mas então vou entender quem que é esse ícone, né? Como é que deu origem àquele parque gigante lá? Então vou entender a história do Beto Carreiro. Então, vambora! A primeira coisa que você tem que entender é que o Beto Carreiro não tem esse nome mesmo, né, de batismo, assim, Beto Carreiro de Souza, né? Na verdade é um nome artístico. O verdadeiro nome do Beto Carreiro era João Batista Sérgio Murad. E ele nasceu em 9 de setembro de 1937, lá em São José do Rio Preto. A vida do pequeno Joãozinho era muito rural, né? Por quê? A família dele era muito simples. Tanto é que ele começou a trabalhar lá com o pai dele. Por quê? O pai dele era muito conhecido na região, que ele tinha um carro de boi. Se você é mais novo, não vai na roça, não sabe o que é um carro de boi, ó, de boi, é uma saveiro rebaixado, um carro de boi. O carro de boi era praticamente o transporte da época, né? Só que no meio rural. Se você tem ônibus, se tem bonde, qualquer coisa que você pega hoje em dia, antigamente era o carro de boi. Então o carro de boi na cidade era muito importante, porque ele transportava alimento, ele transportava as coisas, fazia frete. Até quando tinha algum cortejo fúnebre, né? As pessoas morriam lá e tinham que levar pro cemitério, era no carro de boi. E era um carro normalmente gigante, feito de madeira maciça, né? Que era puxado pelos bois. E o cara que fazia esse transporte na cidade era o pai do João, né? Que se chamava Alexandre. Só que você sabe que todo mundo ganhou um apelido, né? E o do Alexandre não foi diferente. O nome dele conhecido na cidade era Alexandre Carreiro. Por quê? Porque ele trabalhava com carro de boi. Mas o pequeno Joãozinho que começou a trabalhar com o pai dele tinha umas ideias bem malucas assim. Ele gostava muito de sonhar. E um desses grandes sonhos era ser o Zorro brasileiro. O Zorro, mas aí tem um pequeno problema nessa história aí. O Zorro aqui no Brasil chegou como o Lone Ranger. Você lembra daquele cara que fala assim, ai ô Silver? E Silver era o cavalo dele? Como era um personagem que tinha máscara, parecia bastante com o Zorro, eles introduziram ele aqui no Brasil com esse nome, mas na verdade era o Lone Ranger, que tinha um amigo que chamava o Tonto, que era o Índio. Você lembra disso? Pois é. As Aventuras do Zorro.
esse programa fez muito sucesso antigamente aqui no Brasil. Eles até tentaram relançar esse filme agora, recentemente, mas ele não deu tão certo assim como eles esperavam. E além de ser muito fã do Zorro, né, ele era muito fã do John Wayne. O John Wayne, você deve saber que era um ícone dos filmes antigamente, né, principalmente os filmes de faroeste. Mas à medida que o João foi crescendo, né, ele queria seguir o próprio destino dele. Ele tinha uma mente muito empreendedora. Então, em 1995, ele resolveu que ele queria cantar. Ele lançou a sua carreira musical com um nome artístico. Ele pensou assim, eu preciso ter um nome, que todo mundo tem um nome bonitão. Eu não vou começar a ser o João Murad, né? Eu vou ser o João Carreiro, por causa do pai dele, que era o Alexandre Carreiro. Só que teve um pequeno problema nessa história. Por quê? Ele descobriu que tinha uma dupla que era o Tião Carreiro e Pardinho. Se você perguntar a sua avó, sua mãe, eles vão falar assim, ô, tempo bom, que gostava muito, aquele sertanejo raiz, né? Só que ele achou que o nome era muito parecido e não ia dar certo, né? Então ele resolveu mudar o nome pra Beto Carreiro. Só que digamos que o talento musical, as cordas vocais, né, do senhor Beto Carreiro não era aquela coisa toda assim, né? Mas então o Beto Carreiro começou a trabalhar no rádio, né? Porque o rádio ele dizia que era a forma mais simples de você fazer comunicação. Porque a pessoa que tem um radinho de pilha, um super rádio, né, ele consegue ouvir da mesma forma. E o rádio traz aquela emoção, aquela imaginação que o pessoal queria naquela época. Ainda o rádio aqui em São Paulo, você passou aqui, que rádios que... Ah, todas. 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 Rádio Record, Rádio Globo, Rádio Tupi, todas. Mas em 1958, ele foi chamado para trabalhar como vendedor de anúncios na Folha de São Paulo. O que é o vendedor de anúncios? É aquele cara que chega assim, olha só, você não quer anunciar no jornal, não? Então aqui, ó, tem uma audiência muito boa, você não vai se arrepender, você vai ter muitas vendas. Inclusive, se vocês quiserem anunciar no Nerd Show, contato está aparecendo aqui embaixo, tá? Vocês podem anunciar também. Entre em contato para anunciar no Nerd Show. Mas olha só como é que começou o pensamento empreendedor. Vendendo esses anúncios, ele pensou em criar a própria agência de publicidade dele, porque ele já tinha o know-how de como é que ele ia vender essas coisas. Então foi o que ele fez. Essa agência dele chegou a ser uma das 20 maiores agências de publicidade do Brasil. E ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele montou uma trupe de circo. Ele começou a rodar o Brasil se apresentando como Beto Carreiro, fazendo os números. E foi aí que ele começou a fazer vários contatos, porque eles dizem que o Beto Carreiro era uma pessoa muito social, uma pessoa muito querida. E o nome Beto Carreiro começou a pegar, entendeu? Ele começou a sair do zero ali e começou a dar uma crescidinha. E com essas andanças que ele fez pelo Brasil, ele chegou em Santa Catarina. E ele realmente se apaixonou por Santa Catarina, né? Ele conversava com as pessoas eram muito receptivas. Ele sempre colocou isso na cabeça. Nossa, aquele lugar é muito legal, né? Lembra disso aqui que vai fazer muito sentido daqui pra frente. Ele começou a conversar com os empresários da região, começou a fazer vários contatos. Mas só que o negócio vira mesmo lá nos anos 70. Por quê? O João Murad, nosso querido Beto Carreiro, começa a se organizar com mais alguns conhecidos que ele conhecia lá da infância, né? E faz um programa pra passar na Rede Record, que se chamava Os Insociáveis, que mais tarde na Globo ia ter o nome de Os Trapalhões. É, meu filho, ele também tava ali no bolo dos Trapalhões, você lembra? Então, você pode até não saber, mas o Beto Carreiro começou como sendo um dos produtores desse programa. Ele estava por trás das câmeras ali. Ele tem uma relação muito grande com todos os Trapalhões, né? Inclusive, ele era amigo de infância do Dedé. Mas foi a partir dos anos 80 que o Beto Carreiro começou a fazer muito sucesso na televisão. É engraçado que ele fala que ele nunca teve um programa, mas ele sempre teve em todos os programas, né? Então, isso fez ele crescer bastante. Inclusive, ele começou até a fazer comerciais, olha só. Eu tenho a força! Não? Negativo. Nós temos a força! E olha só o pensamento empreendedor. Em 1985, o Beto Carreiro lançou até uma revista em quadrinhos, que era As Aventuras do Beto Carreiro. Mas o que é o Beto Carreiro, o personagem Beto Carreiro? O Beto Carreiro é tratado como um super-herói brasileiro, vamos dizer assim, né? O herói do Velho Oeste. Ele conta que ele deu uma abrasileirada naquelas referências que ele tinha, do Zorro, né? Do John Wayne, dos filmes de faroeste. Então, com essa história em quadrinhos, ele começou a posicionar o Beto Carreiro como um tipo de herói. Aí você sabe, quando o negócio faz sucesso, ele começa a fazer mais propaganda, né? Por exemplo, tinha a Calói do Beto Carreiro, você lembra? Atenção, pessoal, vejam agora a nova bicicleta Beto Carreiro em ação. Ela faz coisas que nem o diabo acredita, porque é, antes de tudo, forte. Você pode concorrer a uma bicicleta dessas a cada sorteio e mais uma picape F1000 Beto Carreiro no final do concurso.
É só escrever para Concurso Calói Beto Carreiro, Caixa Postal 58.116, São Paulo, dizendo qual é o nome da nova super bicicleta da Calói. Acompanhe nossos sorteios aos domingos. Mas como o negócio foi evoluindo, ele precisava de uma marca. Mas ele não precisava de qualquer marca, porque ele tinha vários tipos de empreendimento. Ele já estava lançando uma marca de roupas do Beto Carreiro, que era uma marca de roupas country, né? E ele pensou assim, eu preciso de alguém bom, um menino bom de serviço mesmo, pra fazer uma logo pra mim. Que aí a minha marca vai ficar em todos os lugares, ela tem que ser uma marca boa. Ah, vou chamar esse tal de menino Hans Donner, que é um menino bom de serviço, né? Quem que é o Hans Donner? Ele que fez a marca, por exemplo, da Globo. Você conhece, né? Bastante. Ele fez todas essas vinhetas e essas marcas que a Globo usa até hoje. E pra você que não sabe, o Hans Donner é um designer gráfico austríaco brasileiro que ficou bem famoso por causa da Globo, né? Ele já recebeu vários prêmios, ele é um expoente muito grande aqui no Brasil. Mas depois de criada a marca, criada a linha de roupas, aí, meu filho, foi só aparecer na televisão. E ele apareceu bastante, né? Você deve lembrar. Nós estamos em Beto Carreiro World e aqui o Orangotango Júnior, que é uma gracinha, mas muito simpático. É pra bater aqui na... Meu herói, o Beto, que tem 4 circos andando pelo Brasil, e tem o Beto Carreiro World, o maior parque temático da América Latina. Tem que acertar no gatilho, meu, é mole. Atenção! Primeira! Vou dar aqui mais 2 chances, Beto Carreiro. Só 2 mais. A segunda! Brincadeira, meu! Na segunda! Maldição! Beto Carreiro! E você de casa, colabore, ligue, faça uma criança feliz. Ligue agora. Eu tô com muita pressa. Você vai viajar? Eu tô viajando. Tchau. Vai com Deus. Obrigado. Obrigado pela presença. Vai com Deus. Tchau. Aí ele começou a aparecer na televisão, levava os números de circo, levava os animais, né? Hoje é bem discutível isso, como eu te falei, mas na época era aceitável. E você pode não lembrar, mas o Beto Carreiro até apareceu numa novela da Rede Manchete, que era Ana Raio e Zé Trovão. Ele interpretava ele mesmo, você lembra? Mas eu recebi o seu recado, Dolores. Do que se trata? Tô precisando da sua ajuda. Da minha ajuda? Em que sentido, Dolores? Em que sentido, Beto? Em todos os sentidos, é claro. Ah, bom. É verdade, eu tô precisando da sua ajuda, sem brincadeira agora. Mas o negócio do Beto Carreiro era com os Trapalhões mesmo, né? Tanto é que ele apareceu em alguns filmes dos Trapalhões. Por exemplo, Os Trapalhões no Reino da Fantasia de 1985. Você lembra? Desculpe, amigo. Você não faz parte desse show, né? Mas o que é isso, amigo? Mas hoje quem faz o show somos nós. É? E também tinha o mistério de Robin Hood. Olha só se você lembra aí também. Pois é, mas o Beto Carreiro, ele na verdade sempre teve 2 sonhos. Um era o ser o Zorro brasileiro, e o outro desde criança era trabalhar num parque de diversões. E teve uma vez que ele fez uma viagem com o Didi, né, o Renato Aragão, lá pra Disney, e foi quando ele se encantou com o lugar. Ele falou assim, meu Deus do céu, mas esse parque aqui, ele é bonito demais. E eu podia fazer um negócio desse no Brasil. Será que eu não conseguia fazer um negócio desse, não? Porque eu acho que a gente tem espaço pra crescer lá. E foi quando ele voltou com essa ideia fixa que ele queria criar um parque de diversões, né, um parque temático. Só que ele começou a pensar, onde que eu posso criar esse parque? E foi quando ele lembrou daquele lugar que ele tinha gostado muito, né? Do pessoal receptivo, que era um lugar que ele podia fazer perto do aeroporto para facilitar o pessoal de ir lá, né? Era um lugar muito bonito, cheio de praia, cheio de coisas. E foi quando ele lembrou de Santa Catarina. E ele começou a conversar com o pessoal da região e começou a secretamente comprar algumas terras improdutivas que valiam nada, entendeu? O pessoal que descobriu que ele estava comprando essas terras começou a falar assim, mas pra que ele tá comprando essas terras tudo? Essas
terras aí nem servem pra nada, mas ele tava só planejando, fazendo sonhos gigantescos, né, para criar o parque dele. E foi com muito trabalho e muito foco que em 1991 ele lançou o parque do Beto Carreiro, que nesse início só tinha uma tenda, uma roda gigante e o show do Beto Carreiro, e era só isso aí. Venha conhecer de perto o meu mundo mágico. Em Beto Carreiro World, você paga somente o passaporte e brinca quantas vezes quiser em novos brinquedos totalmente radicais, além de shows, zoológico e muitas outras atrações. O parque de diversões era o sonho do Beto Carreiro. E foi aí que ele começou a não poupar esforço para isso aí virar o super parque gigante que ele é hoje. O parque hoje é o maior parque temático da América Latina, pra você ter uma ideia. E é o 6º melhor parque do mundo. E foi aí que ele começou a chamar o pessoal para fazer parte do parque, né? Para trabalhar lá. Ele começou a contratar uns engenheiros, o pessoal que não tinha muita instrução, ele foi lá e ensinou todo mundo a fazer a coisa. Dizem que o Beto Carreiro, 5 horas da manhã, tava no parque lá anotando coisa pra arrumar, que ele fez assim, isso aqui não tá bom pra quem vai experimentar, arruma isso aqui. Ele se entregou completamente a esse parque que cresceu demais. Dizem, inclusive, que ele tinha uma peruca lá, e um bigode, pra ele ficar disfarçado e ver os shows do parque pra ver onde que tava funcionando e onde que tava errando. E nesse processo de crescimento do parque, né, ele lançou mais alguns produtos. Por exemplo, ele lançou até um CD, né, cantando com a Larissa e o William. Inclusive, quem me passou várias informações desse CD foi a própria Larissa Tassi. Um abraço pra você, Larissa. Eu já tem entrevista com ela aqui, ó. Você tem que lembrar, isso aqui foi uma entrevista muito boa que a gente fez, né? Um beijo pra você, Larissa. Inclusive, ela me falou que esse CD ficava tocando lá no parque, né? Porque tinha como se fosse várias historinhas dos personagens do Beto Carreiro. Ele, por exemplo, tinha o cavalo Faísca, tinha a elefantinha Baby, tinha vários personagens. Mas quando a gente fala de Beto Carreiro, com certeza você deve lembrar do aquela musiquinha, né? Você sabe quem que fez aquela musiquinha? Olha só. Quem criou essa vinheta aí? Beto Carreiro. Esta saiu das trilhas dos filmes. Ah, eu então misturei tá som inteirinha não, mas é um pouco de tudo. Aí a gente foi juntando aquele som, esse com esse. E meu primo é um grande compositor e ele juntou e deu esta coisa bonita que ficou o hino do Beto Carreiro. Ou seja, o Beto Carreiro nasceu no interior, sem nada, e virou um super empresário que criou um parque, o 6º maior parque temático do mundo, né? Mas, infelizmente, tudo tem o seu fim. E em 1º de fevereiro de 2008, infelizmente, o Beto Carreiro nos deixou, né? O que aconteceu? Ele tinha um problema cardíaco que foi feita uma cirurgia 1 ano antes disso, para substituir uma válvula. Mas só que ele teve algumas complicações e 1 ano depois, ele fez uma cirurgia para corrigir essa válvula, mas infelizmente o Beto Carreiro não resistiu e nos deixou em 2008, né, com esse legado aí e essa história de empreendedorismo, né, essa história que pode inspirar a gente a criar, a correr atrás dos nossos sonhos. Beto Carreiro World, a diversão da família brasileira é aqui. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, né? Inscreve no canal. E o que a gente podia falar nas próximas, né? Quem que a gente podia falar? Sei lá, dos Zacarias, dos Trapalhões? Ia dar uma história boa, hein? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!